Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Então vamos dando início aqui à nossa aula 2 da disciplina de Mecânica Geral, em que hoje eu vou trazer para vocês alguns conceitos importantes a respeito, relembrar, né, alguns conceitos da física que a gente vai aplicar aqui em Mecânica Geral, não tem nenhum segredo. Essa aula então eu estou gravando. Então, vamos começar com uma definição da mecânica. Ela pode ser então definida como um ramo das ciências físicas que é dedicado ao estudo do estado de repouso ou do estado de movimento dos corpos que estão sujeitos à ação de forças. Normalmente, o estudo da mecânica ele é dividido em três grandes partes, né? A mecânica dos corpos rígidos, a mecânica dos corpos deformáveis e a mecânica dos fluidos. Então, aqui a gente vê a mecânica atrelada aos corpos rígidos em mecânica geral. A mecânica dos corpos deformáveis a gente vê lá em ciências dos materiais, por exemplo, né, uma parte. E a mecânica dos fluidos vocês vão ver em fenômenos dos transportes, que também é uma disciplina trabalhada comigo, que passando em mecânica geral vocês podem desenvolvê-la no próximo semestre. Então, os corpos rígidos, eles podem ser divididos na parte estática, ou seja, os corpos em equilíbrio, e na parte dinâmica, que seria os corpos rígidos em movimento. A finalidade da estática é justamente estudar o equilíbrio de um corpo quando ele está em repouso, ou ainda quando esse corpo está em velocidade constante, ou seja, não está acelerando. Já a dinâmica vai ser caracterizada como a parte da mecânica dos corpos rígidos, que estuda o movimento desses corpos sob a ação de forças, ou seja, se eles estão sofrendo alguma força, eles estão acelerando. Algumas grandezas principais da física que a gente vai encontrar muito aqui na mecânica: o comprimento, né, que é utilizado para localizar uma posição no espaço, e a medida em metros. O tempo vai ser um intervalo entre dois eventos consecutivos. Medições desse intervalo podem ser realizadas por comparações, né, como a rotação da Terra ao redor do seu próprio eixo. Ele tem por unidade básica os segundos. Como no curso aqui a gente vai tratar problemas de estática, a quantidade de tempo não vai ter influência significativa aqui na nossa análise, tá? Mas lá na dinâmica, sim. Aí lá a gente vai considerar análise temporal e aí para entender posição, velocidade e aceleração dos corpos. A massa do corpo, ou seja, a quantidade absoluta, né, de massa desse corpo, que no sistema internacional vai ser medida em quilograma. Então é uma propriedade importante da matéria que permite comparar a ação de um corpo em relação ao outro. E por fim a força, nesse slide aqui, a força vai ser definida então como a ação de um corpo em outro corpo, né? Então, como um corpo não pode exercer uma força em um segundo corpo, a menos que este ofereça uma resistência, eu concluo que uma força nunca existe por si só, né? Então elas sempre ocorrem aos pares. E as duas forças possuem a mesma magnitude e sentidos contrários na condição de equilíbrio, né? E a unidade básica é o Newton, né? Porque foi Newton que propôs tudo isso. Mas é bem importante aqui relembrar então que um Newton equivale a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado, né? Então, basta a gente lembrar, né, da querida equação da força, né? Então, força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, eu só estou testando aqui, pessoal, fazendo um adendo que esse semestre eu estou me adaptando aqui à utilização da mesa digitalizadora. Achei ela aqui na nossa tela, né? Então, olha só, é o seguinte, aqui, né, eu vou ter força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E aí eu gosto sempre, vocês vão ver aqui, de trabalhar com a unidade. Então, qual que é a unidade de massa? A gente acabou de ver, quilos no sistema internacional.
metro por segundo ao quadrado no sistema internacional é a unidade de aceleração. Tá? Então, é bem interessante a utilização aí desse conceito para trabalhar isso, certo? Mas sobre o Sistema Internacional de Unidades, não vou ficar aprofundando muito aqui, porque vocês já tiveram matérias aí de física experimental e tudo mais, onde a gente conversa tudo sobre isso, né? Mas só lembrando, isso aconteceu lá em 1960, onde adotou-se um Sistema Internacional de Unidades, né, assumido aí pela grande maioria dos países, e foi na 11ª Conferência Geral, né, lá do pessoal da Química, tá? Aqui então um resumão das 7 grandes unidades definidas por convenção, né, que são dimensionalmente independentes, né, não tem dependência entre elas, das unidades base para o SI. Então tá ali, né? A gente vai ter então a gente vai ter aqui metro, quilograma, segundo, né, o Kelvin para a temperatura, mas aqui para a gente basicamente a gente vai ter isso aqui, né, metro, quilograma e segundo. Aqui, tá, pessoal, eu não vou entrar também, mas aqui tem uma explicação para vocês, né, de todas essas aqui unidades base, né? Então, da onde vem o metro? Da onde vem o quilograma? Os segundos, o que que é? É interessante conhecer, né? Então, por exemplo, o metro é o caminho percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo, né? O quilograma é a massa daquele protótipo internacional, né? Tremedeira aqui, ó. E o segundo é a duração de tantos períodos de radiação correspondente, certo? Então, tá tudo aí para vocês. Unidades complementares com relação a ângulo, né? A gente vai utilizar bastante ângulo aqui, principalmente agora no início, né? Então é importante relembrar isso aí com vocês. E a partir das unidades base, as 7, você tem as unidades derivadas. E aí aqui vai aparecer, por exemplo, né, vai aparecer, por exemplo, aqui a área, né, em metros quadrados. A gente vai usar mais lá na frente. Depois o metro cúbico, a velocidade, a aceleração que a gente comentou, certo? Volume e por aí vai. Aqui temos mais unidades importantes aqui, né? Como a frequência, a força, né? A força a gente vai usar todo dia, Newton, quilo por metro por segundo ao quadrado, né? Deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais visível para a gente, né? Então, aqui está a força, Newton, tá aqui. Eu vou aprendendo a mexer aqui, a gente está se adaptando. Então, aí também mais, está toda a tabela, tá? De unidades. Aqui múltiplos, né? Então, é interessante aqui também a gente conhecer os principais, né? A gente acaba aqui para força usando às vezes o mega ou quilo, quilonewtons, né? Quilonewtons é bastante utilizado. Então, lembrar que o quilo é vezes 1000, né? 10 na terceira. Então, os princípios gerais relativos à escrita dos símbolos das unidades foram adotados lá em 1948. Então, os símbolos são usados para discriminar quantidades físicas, né? E devem ser apresentados em itálico. Os símbolos das unidades digitados em Ronan, por estar aqui o exemplo 23 newtons. As unidades derivadas de nomes próprios devem ser escritas em maiúsculo, por exemplo, Newton e Pascal, perdão. Enquanto as outras em minúsculo, né? Exceto o litro, que pode ser escrito minúsculo ou maiúsculo. As unidades, geralmente, é o símbolo, né? Representam
o nome, a primeira letra do nome da unidade, né? Então, grama com G. Eu sou bem chatinho com unidades, tá? Então, tomem cuidado com isso aí, porque isso é bem importante, certo? Mas, basicamente, aqui, né, a gente vai usar as unidades que são bem usuais aí, conhecidas por todos, tá? Aqui mais alguns aspectos aí que, para o momento, não são tão relevantes, tá? Então, tomar cuidado, né? Então, aqui, 35 espaço milímetros, certo? Esse aí o pessoal acaba errando bastante, né? O prefixo, né? Então, e a forma como eu escrevo. Então, quilonewton, o K é minúsculo e o N do Newton é maiúsculo, tá? Tomem cuidado com isso. Algumas idealizações de modelos são utilizadas, então, para simplificar a minha análise. Quando eu falo para vocês de ponto material, o que vem a ser um ponto material? Um ponto é um ponto no espaço, ele vai possuir massa, porém eu estou desprezando as suas dimensões. Ele é um cilindro, ele é um cubo, ele não é nada, ele é um ponto, não é nada não, né, coitado? Então ele é um ponto no espaço. Ele possui massa, mas possui dimensões desprezíveis. Então, para a gente ter a título de comparação, o tamanho da Terra. O tamanho da Terra ele é insignificante quando eu comparo ela com as dimensões da sua órbita. E, portanto, ela pode ser modelada como um ponto material quando eu estudo o seu movimento orbital, né? Quando um corpo é idealizado como um ponto material, os princípios da mecânica reduzem-se a um formato mais simplificado, que vai ser o início da nossa análise aqui, uma vez que a geometria do corpo não vai ser impactada naquela análise, né? E a questão do corpo rígido aqui, ele é um corpo que não se deforma sob a ação de determinadas forças, né? Então, eu estou aqui na minha sala de estudo aqui, eu tenho uma mesa, uma escrivaninha e uma cadeira. Eu estou sentado na cadeira, a cadeira tem uma almofada. A almofada ela se deforma para acomodar bem o meu corpício aqui, né? O meu corpo rígido. Então, ela tem uma certa deformação. Porém, a mesa que eu estou utilizando para trabalhar, né? Ela não se deforma sob a ação de força. Estou batendo nela aqui, ela não vai se deformar. Então, esse é o conceito do corpo rígido que aparece bastante, né, e vai aparecer para a gente. Aqui a gente não vai trabalhar com deformidade, ou seja, todos os corpos aqui vão estar em estado rígido, não vão apresentar nenhum tipo de deformação. Bom, agora falando um pouquinho, né, do Newton, já que ele tem esse nome, né, as leis dele, relembrar com vocês. Tudo que a mecânica aborda, pessoal, todos os conceitos da mecânica são explicados a partir dessas três leis que o Newton criou, né? E a sua validação é baseada em observações experimentais. Então, primeira lei de Newton, princípio da inércia. Um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Isso significa que um ponto material, aquele ponto que eu desprezo a sua geometria, isolado, ele possui velocidade vetorial constante. Inércia vai ser a propriedade da matéria de resistir a qualquer tipo de variação em sua velocidade. Um corpo, quando ele está em repouso, por inércia, ele tende a permanecer em repouso. E um corpo que está em movimento, ele tende, por inércia, a continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, como que a gente explica isso? Observação experimental. Por exemplo, quando um ônibus freia, os passageiros tendem, por inércia, a prosseguir com a velocidade que tinham em relação ao solo. Assim, eles são atirados para a frente do ônibus, né? Então, o ônibus está se movimentando aqui tranquilamente. De repente, o ônibus freou para cá. A tendência desses caras é permanecer em movimento, né? Nossa, não lembrei que eu tinha colocado essas coisas medonhas no slide quando eu trouxe eles para cá. Peço desculpas por isso. Justamente por isso, né, em função disso que a gente acabou de comentar, é que eu vejo, que eu posso, né, a gente pode assinalar então a importância do cinto de segurança, né?
a importância do cinto de segurança. Outro exemplo é essa brincadeira aqui, né? Quem já pôde fazer é bem bacaninha, né? Então, ou seja, o cachorro está parado, o menino está parado. O cachorro, né, entrou em movimento. O que que acontece? A tendência do menino é ficar parado. Então, né, ele é atirado para trás porque o carrinho, né, como ele está interligado aqui com o cachorro, adquire movimento. Mesma coisa a questão do cavalo aqui, do cavaleiro. E aí a gente tem a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, certo? A famigerada força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a resultante das forças aplicada a um ponto material é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida. Então, perceba que em nenhum momento eu estou falando nesse momento agora, nessa análise, da geometria do objeto. Então, a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida. E a terceira lei é o princípio da ação e reação. Toda vez que um corpo A exerce num corpo B uma força, este também exerce em A outra força, tal que possuem a mesma intensidade, têm a mesma direção, porém com sentidos opostos. Sentidos opostos. Então, se você quiser dar um murrinho na parede, não muito forte, né? Pode machucar os dedos. A intensidade com que você bate na parede, a parede bate em você, tá? Um exemplo que dá para a gente fazer aí na sala. Né? Então aqui, exemplos com relação à ação e reação. Né? Então, a Lua e a Terra, né? Elas mantêm essa relação aí justamente para a Lua orbitar o nosso planeta. Aqui alguns exemplos de ação e reação também, né? No mar você está remando ali, então, mesma força que você exerce no remo, a água exerce em você. A outra questão, né, quando a gente assiste aqueles filmes de pirata, como Piratas do Caribe e tal, onde a gente vê esses famigerados canhões, né, eles vão, da mesma forma que eles expulsam a bola, né, a partir de um processo de explosão, eles tendem a mesma intensidade se deslocar no sentido oposto. E as aves no céu também. Seriam outros exemplos. Além disso, né, um patinador encostado a uma parede ganha impulso. Então, ou seja, isso ele se acelera ao empurrar a parede com as mãos. Né? O resultado da reação da parede é uma força que o habilita a qualquer aceleração. Quando a gente chuta uma bola, né, os nossos pés aqui aplicam uma força sobre ela. Ao empurrarmos um carro, a gente coloca ele em movimento também. Então, são várias situações que a gente pode observar empiricamente a presença. Né? Os motoristas usam um pequeno martelo de madeira para testar a pressão dos pneus do caminhão. Ao batermos no pneu, né, a gente exerce uma força sobre aquele pneu. A força da reação do pneu faz o martelo inverter o sentido. Então a gente consegue perceber. Então, de unidades, né, eu destaquei aqui para a gente relembrar. Vai aparecer bastante essa aqui, ó, 1 kg força. É equivalente a 10 newton. E 10 newtons. E 1 newton é equivalente a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Isso aqui salva muita questão de unidade na hora que vocês estão resolvendo os exercícios. Tá? Além disso, destacar, né, vale destacar que esses fatores de conversão, tá? Com relação à força, massa e comprimento. Então, aparece bastante também em Libra, tá? E aí no sistema internacional a equivalência aqui em Newton. A massa parece menos, tal do slug, conversão para quilo. E o pé também aparece bastante aqui, a conversão de 0,3 metros para cada pé, tá? Então, vale aí o destaque para vocês. Então, aqui um primeiro exemplo
certo? De converter 2 km por hora para metros por segundo, né? Só para relembrar isso aí, que vocês com certeza fizeram muito lá nas aulas de física. Esse aqui eu acho que eu deixei pronto, né? Ah, aqui. Esse eu deixei pronto. Não vou ainda me arriscar com a minha caneta aqui. Depois eu faço uns rabiscos para vocês. Mas é o seguinte, então vamos começar a conversão, né? 2 km por hora para metros por segundo. Então primeiro eu vou olhar o metro, depois o segundo. 1 metro equivale, perdão, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1 hora equivale a 3060 segundos. E aí a gente vai organizar os fatores da seguinte forma, para poder cancelar as unidades, né? Então eu sempre vou observar as unidades. Se eu quero aqui cancelar, né, o quilômetro para sobrar o metro, então o quilômetro tem que vir para baixo. Perceba que quando eu coloco 1000 metros em cima dividido por 1 quilômetro, isso aqui dá 1. Tá? Então só estou em unidades diferentes. Então o macete está aqui. Se eu quero sumir com esse quilômetro embaixo, em cima aqui, certo? O quilômetro nesse fator aqui tem que estar embaixo. Aí cancela o quilômetro com o quilômetro. Tá? Cancela aqui quilômetro com quilômetro. A mesma coisa para hora. A hora que ela está embaixo, então o H tem que estar em cima para sumir. Se o H está em cima, eu vou colocar ele dividido por 3.600 segundos. E aí eu cancelo a hora em cima e embaixo e fico aqui com segundos. Então, em termos de unidade, perceba que eu já saí do quilômetro por hora, porque cancelei quilômetro, sobrou metro e sobrou segundo. Metro e segundo. E aí ficou 2 vezes 1000, que está aqui 2000, dividido por 3.600. Essa aqui seria a resposta. Só que ele pediu também para passar para o pé. Na tabela anterior eu mostrei para vocês que um pé equivale a 0,3048 metros. Mesma lógica, quero cancelar o metro em cima e o metro embaixo. Então fica um pé dividido por 0,3048. Fazendo essa conta vai sobrar 1,82 pés por segundo, tá? Até que estou me virando com essa mesa aí. É a primeira aula que eu estou estreando ela aqui, aprendendo ainda, né? A gente está sempre aprendendo. E um exercíciozinho aí para vocês. Beleza, agora vamos falar um pouquinho de escalares e vetores, né? Então deixa eu voltar aqui para o meu marca-texto. A maioria das quantidades físicas na mecânica, elas vão ser expressas matematicamente utilizando aqui os escalares e os vetores, tá? Vocês também já conhecem isso, creio eu, né? Vamos lá então. Grandezas escalares. Uma grandeza é considerada escalar como um número real. Então, como por exemplo, o tempo em segundos, a massa em quilos, o volume em metros cúbicos, o comprimento em metro, tudo isso é escalar. Então, ou seja, é um número real associado a esse item. Agora, já o vetor, né, como vocês sabem, ele é um pouquinho diferente. Ele vai ter o quê? Intensidade, direção e sentido. Ele possui 3 características e elas são importantes quando eu estou falando de um vetor. Então, uma grandeza vetorial é caracterizada pela dependência de 3 elementos fundamentais, né? Então, eu tenho um ente matemático que vai possuir essas 3 características. Em problemas de estática, é muito comum, ou seja, vai aparecer muito para a gente vetor, né? E como vetores de posição, vetores de força e vetores de momento, tá? Que são assuntos que a gente vai tratar ao longo da disciplina. Então, por exemplo, a posição de um ponto no espaço em relação a outro ponto é caracterizada por uma grandeza vetorial. Para descrever a posição de uma cidade A em relação a outra cidade B, é insuficiente eu dizer, essas cidades estão separadas por 100 quilômetros. Tá, beleza, 100 quilômetros é apenas uma informação. Ou seja, nesse caso seria a intensidade.
Para eu caracterizar isso como um vetor, eu precisava dizer, por exemplo, a cidade B está a 100 km a oeste da cidade A. Então eu consigo pensar na minha cabeça, né, a nossa querida lá, Rosa dos Ventos aqui. Deixa eu pegar um espaço aqui embaixo. Opa. Mudar essa cor, né? Ah, e aí, opa, aí eu tenho, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, a cidade está a oeste. Opa, 100 km a oeste. Já começa a mudar, né? E para a gente aqui, a gente não vai usar muito isso, né? Esse aspecto a gente vai usar muito a questão da força, né? A força é que vai aparecer para a gente aqui, tá? Opa, peguei o item errado aqui, marca texto. A força é que vai aparecer para a gente. Essa querida força vai aparecer. Ela sim também é caracterizada como um vetor, né? Porque, como a gente pode ver ali, por exemplo, quando eu faço uma mudança, eu empurro uma peça de um móvel na minha sala. Eu vou aplicar a mesma força com intensidade suficiente para mover o móvel e com a direção, perdão, desejada para o movimento. Então, o vetor vai ter essas três características aí: intensidade, direção e sentido. Então, olha só, como que eu faço a representação dessa grandeza vetorial? Então, ela pode ser representada graficamente por uma seta, né? Tá aqui em azul, que é utilizada para definir o seu módulo. Então, quando eu estou trabalhando em escala, por exemplo, né, ou seja, com a régua, vamos colocar na escala, o tamanho da seta ele vai indicar o comprimento, né, da seta, o tamanho dessa seta, ela indica a intensidade do meu vetor, né? Ou seja, o seu módulo, o comprimento da seta é isso. A direção é definida através do ângulo que ele forma entre uma referência, né, entre um eixo de referência. E a linha de ação da seta, ou seja, a pontinha da seta aqui, é o sentido indicado, né? Então, aqui ele tem intensidade F1, com relação à referência, se eu pegar aqui esse plano aqui, o ângulo formado vai ser zero e a direção dele está aqui, né? A direção é zero e o sentido a seta mostra. Então a figura mostra a representação gráfica de dois vetores força atuando ao longo desses cabos de fixação de um poste. O ponto O é o chamado origem do vetor e o ponto P representa a sua extremidade ou ponta. A gente trata também a questão da solução escalar. Todos os problemas que envolvem os conceitos de soma e subtração vetorial, bem como a determinação desses componentes de um vetor, podem ser resolvidos a partir daqui da nossa querida lei dos senos e dos cossenos, que acredito eu que vocês também já ouviram falar, que vão representar propriedades fundamentais da nossa querida trigonometria e são descritas a seguir. Então, a lei dos senos. Eu vou ter um triângulo qualquer, tá? Um triângulo qualquer, ABC. A gente sabe que um triângulo, ele sempre soma internamente 180 graus, independente dos três ângulos, né? Então, a lei dos senos vai ser definida assim. Em todo triângulo, as medidas dos seus lados são proporcionais aos senos dos lados opostos. O que que isso significa? Note aqui que o ângulo alfa é o ângulo que vai, junto com os tamanhos B e C, formam esse comprimento A aqui. Então, eu tenho A dividido pelo seno do alfa. Isso aqui, esse A dividido pelo seno de alfa, alfa gerou o A. É proporcional ao B dividido pelo seno de beta. Onde está o beta? Está aqui. O comprimento B está desse lado aqui. Que é proporcional ao meu C dividido pelo seno
de gama. Tá aqui, o C sendo gerado pelo gama, aqui esse comprimento. Então, essa é a lei dos senos. A partir desse mesmo triângulo e dos seus ângulos internos, eu tenho a lei dos cossenos. O que é a lei dos cossenos? A lei dos cossenos é definida do seguinte modo. Num triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, menos o dobro do produto das medidas desses dois lados pelo cosseno do ângulo oposto ao primeiro. Meu Jesus Cristinho amado. O que a gente tem aqui? A equação está aqui, né? Então, se eu quero calcular um desses lados que eu não tenho, por exemplo, o C, eu uso aqui. O C vai ser raiz quadrada, A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno daquele ângulo que forma o C. Tá? Então, ou seja, se eu tenho dois lados e eu tenho um ângulo, eu consigo achar o C. Né? Então, perceba, eu conheço A, eu conheço B e eu conheço esse cara aqui. Com isso, eu consigo descobrir o tamanho do C. Essa é a lei dos cossenos. E aí eu tenho a questão da soma vetorial aqui, né? Que vai ter, então, a famosa também, né? Bastante conhecida na trigonometria, regra do paralelogramo. O cálculo da força resultante pode ser obtido através da soma vetorial. Tomem cuidado, né? Estou falando dos vetores. Com a aplicação da regra do paralelogramo. Né? Então, olha só. Eu tenho dois vetores quaisquer no espaço, o vetor A está bonitinho, tem intensidade, direção e sentido. O vetor B tem intensidade, direção e sentido. Tá? E eu quero saber, dado esses dois vetores, qual seria a resultante. Considerando que, já vamos falar que esses sejam vetores de força, né? Que é o que a gente vai falar ao longo do semestre todo. Considerando que esses caras são vetores força, qual é a força resultante? Né? Então, ou seja, imagine que isso aqui é um cabo de guerra. Né? Uma pessoa puxa para cá, outra pessoa puxa para cá. Ou uma pessoa puxando uma caixa aqui, né? Um móvel dentro da sala. Qual seria a força resultante entre esses dois caras? O que isso quer dizer? Desculpa, pessoal. Se eu tivesse essa força em azul aqui, ela faria a mesma coisa que essas duas aqui. Tá? Então, essa é a lei do paralelogramo. Então, eu peguei essas duas forças, coloquei elas ali bonitinhas, juntas. Né? Tem aqui a força A, força B. Como é que eu faço isso? Né? A resultante vai ser a soma das duas, a soma vetorial. Né? A soma vetorial. Tá? Esse cara aqui, ele tem comprimento, né? Uma intensidade, direção e sentido. Eu pego um cara igual esse e trago para cá. Pego um outro cara igual esse e trago para cá. Eles se encontraram lá na ponta, a resultante está aqui. Tá? Por coincidência, ela ficou bem retinha aqui, né? Isso aqui não é uma regra, tá, pessoal? Isso aqui é uma coincidência desse exemplo aqui. E como que é essa construção da soma vetorial? Tá aqui, ó, eu peguei, né, aquele cara lá, é como se eu tivesse arrastado esse B para o outro lado. Aqui eu tenho o A, opa, aqui eu tenho o A. E aí o R, que é a resultante, vai ser a soma do A mais o B, certo? Ou ainda eu posso analisar por baixo. O R vai ser a soma do B mais o A. Vai dar tudo a mesma coisa, né? Então é bem tranquilo essa regra do paralelogramo. Opa! Aí a gente chegou no exemplo aqui em que eu vou fazer com vocês agora, então, tentando usar a mesa digitalizadora. Eu vou tentar usar aqui. A gente vai fazer esse exemplo, tá? Então, eu tenho um parafuso, esse parafuso está mostrado na figura, ele está sujeito a duas forças F1 e F2. Determine o módulo e a direção dessa força resultante. Então, imagine que esse parafuso aí está segurando duas plantas lá na casa da sua mãe, né, por exemplo. Então, a F1 e F2 representam, né, enfim, as correntes ou as cordas que estão segurando essas flores. Essas flores ficam lá estáticas, paradinhas,
né? A gente, eventualmente vai ter um vento, alguma coisa, mas no geral ela vai estar lá estática paradinha. E nessa brincadeira, hoje eu quero então saber qual o módulo e a direção, né, dessa força resultante. Então, vou aplicar primeiro, começar a brincadeira com a lei do paralelogramo, né? A lei do paralelogramo. Então, olha só, vou tentar rabiscar aqui de uma forma que a gente consiga se entender, tá? Primeiro eu vou montar aqui, eu vou fazer assim, primeiro eu vou montar aqui, depois eu monto com vocês o slide. Então, o que que eu falei? Né, para montar ele, eu vou pegar esse cara, do jeitinho que ele está aqui, e arrastar lá, partindo da ponta do outro, né? Então, vou tentar fazer isso aqui com vocês, tá bom? Opa. Tchuc. Trouxe para cá que eu tenho F1. Né? Então, ou seja, aqui da ponta, né, da onde eu tenho F2, eu começo e vou F1. Perceba que eu trouxe no mesmo módulo, né, o mesmo comprimento. Se eu colocar uma régua ali, eu tenho o mesmo tamanho aqui, eu tenho o mesmo tamanho aqui. Tenho a mesma direção, ou seja, o ângulo que ele está formando aqui, eu estou formando aqui também. Se eu pegar aqui, trazer assim, tá? E tá tudo ali. O sentido está ali pela seta. Fazer a mesma coisa com esse vetor F2. Vou trazer para cá. Da ponta de lá até aqui F2. Beleza? Aqui onde se encontrou, né, o meu vetor resultante, então, ele vai estar aqui. Começa aqui e vai... Desculpa, ficou torto. Deixa eu ver se consigo apagar. Apagar já é mais avançado. Ah! Apagou tudo. Apagar todas as linhas. Vamos rapidinho de novo. F1 aqui. F2 aqui. Bem feio ficou esse. Mas tá aqui, F1 e F2. Agora vamos mudar a cor da caneta. Isso. Vou daqui até aqui. Tenho o meu vetor resultante. Certo? Então, usando aí a regra do paralelogramo. Montei isso aqui. Desculpa. Né, agora eu vou realmente aplicar a regra do paralelogramo. Lembra que eu preciso, para usar depois seno e cosseno, lei do seno e lei do cosseno, eu falei para vocês que eu preciso de duas medidas, né? Então, ou seja, de dois vetores. Eu conheço F1 e conheço F2, está ali. F1 é 200 e F2 é 300. E eu preciso de um ângulo, né, que eu vou chamar de ângulo alfa. Esse ângulo alfa aqui para mim seria o ângulo, por exemplo, que vai gerar, vou colocar ele já aqui, ó, ângulo alfa. Seria o ângulo que vai gerar a minha força resultante, que aí eu consigo aplicar a lei do seno e a lei do cosseno, certo? Então, eu preciso ir atrás desse alfa, tá? Agora precisa de toda uma malandragem, um paranauê, para a gente conseguir determinar esse alfa. Vamos pensar um pouco, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui. Vocês vão me ajudar e a gente vai encontrar esse cara. Vou pegar azul. Esquece aqui o vermelho. Esquece aqui o vermelho. O primeiro ângulo que eu vou descobrir é esse ângulo azul entre o ângulo azul entre os dois vetores. Tá? Com esse ângulo a gente já vai resolver bastante coisa. Mas vamos lá. Esse ângulo aqui, pessoal, vamos pensar um pouco, tá? Aqui, ó, com relação a essa referência, eu sei que eu tenho 90 graus, percebe? 90 graus. 90, eu vou descontar esse 10, né? Porque o vetor ele está aqui, ele não está lá. Então, deixa eu fazer de outra cor. Aqui, opa.
Ah, não acredito. Ali, aqui, vamos fazer de novo. Passei o slide sem querer aqui, não sei nem como eu fiz isso. Mas é bom que a gente vai praticando, né? E aí vocês vão pegando a manha. Então, eu vou fazer aqui o x e o y. Aqui eu tenho f1 aqui eu tenho f2, cadê f2? Aqui eu vou fazer f1 de novo. E aqui eu vou fazer f2 de novo. Aqui eu tenho desse até esse o resultante. Para usar a lei dos cossenos, eu quero esse ângulo. Beleza, vamos agora de azul de novo. Aqui, ó, eu tenho 10 graus, informação do problema. E aqui eu tenho 30 graus, informação do problema. Perfeito? Eu quero saber essa medida aqui, ó, que é entre os dois vetores, o vetor f1 e o vetor f2, dado do problema. Esse aqui é bem simples, né? Se aqui eu tenho 90, pessoal, eu vou ter, deixa eu mudar aqui, eu vou ter daqui até aqui 80 graus, concordam? Se aqui entre x e y é 90, esse vetor está deslocado 10 graus a partir de y, aqui eu tenho 80. E aqui eu tenho mais 30 graus. Então, 30 graus. Então, aqui, esse ângulo aqui, vou chamar ele de beta, vai ser 110 graus. 80 mais o 30. Então, entre F1 e F2, eu tenho 110 graus. Tá? 110 graus. Esse é um primeiro ângulo que eu preciso conhecer. Perceba que eu tenho dois triângulos, um formado aqui em cima, F1, F2 e R, e o outro formado aqui embaixo, F2, deixa eu mudar a cor, né, agora, e vou botar marca texto, e vou mudar a cor para vermelho. Então, eu tenho um aqui que é F1, F2 e R, formou um triângulo. E o outro triângulo, F2, F1 e R. Tenho dois triângulos. Esses dois triângulos, eles são equivalentes, eles são iguais. Se eu tenho 110 graus aqui, o beta, desse outro lado aqui, eu também tenho 110 graus. Aqui eu tenho 110 graus e lá eu tenho 110 graus. Deixa eu usar agora a borracha para fazer isso aqui. Tá? Eu tenho, então, 110 graus desse lado aqui e 110 graus do outro lado lá, certo? Se eu tenho dois triângulos aqui, como eu falei, esses dois triângulos, eles somados, eles vão ter que dar 360 graus, né? Os ângulos internos. Um triângulo 180, dois 360. Então, o que que eu tenho? O que que eu tenho aqui? Ele jogou aqui, né, já. Mas eu vou fazer aqui para vocês do lado. Eu tenho 110 mais 110. A gente está aprendendo isso aqui. Ou seja, eu tenho dois triângulos, né? Então, um triângulo é 180 graus. Né? Dois triângulos, que é o que eu tenho ali, como se fosse isso aqui, vezes 2, eu vou ter 360 graus. Tá? Tem 360 graus. Pelos ângulos que eu já conheço, eu tenho 110 aqui mais 110 aqui.
Como eles são iguais, tá? Esse alfa que eu chamei aqui é o mesmo alfa do lado de lá. Então, para chegar eu vou ter 360, que equivale a dois triângulos, 110 mais 110, 110 mais 110, mais 2 alfas. Fazendo essa conta, aqui vai ficar 220, passa para lá, vai ficar 140. 140 é igual a 2 vezes alfa. Esse ângulo alfa vai ser 70 graus. Tá? Esse ângulo alfa vai ser 70 graus. Eu preciso desse alfa para quê? Eu preciso desse alfa para construir, então, pela lei do paralelogramo, o seguinte. De novo, então, eu vou fazer de vermelho aqui. Eu vou ter a resultante. Eu vou ter F2. Eu vou ter F1. F1 eu conheço. F1 é 200 newton. F2 eu conheço. F2 é 300 newton. Tá? E agora eu conheço o alfa. O alfa é 70 graus. Conhecendo o alfa, F1 e F2, eu consigo encontrar a resultante. Pela lei dos senos, aliás, pela lei dos cossenos eu vou encontrar a resultante. Então, a minha força resultante vai ser aquela raiz quadrada, gigante lá. O que vai ser? É soma F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2F1, F2 cosseno do alfa que eu conheço. Tá? Então, agora é jogar os números aqui. Então, FR vai ser a raiz 200 ao quadrado mais 300 ao quadrado menos 2 vezes 200 vezes 300 vezes cosseno de 70 graus. Fazendo essa conta, eu vou chegar no FR 298,25 newton. Faz sentido esse valor? Faz, né? Desculpa, pessoal, tô com a garganta um pouco atacada hoje. Faz sentido, porque se F1 é 200 e F2 é 300, a resultante dos dois, ela vai ficar entre esses dois. Né? Com isso, né, ele tinha pedido para a gente determinar a intensidade, né, e determinar o ângulo. O ângulo, eu vou utilizar a lei dos senos, né? Então, vou tentar colocar aqui, pessoal. A lei... Puta, mas ele tá judiando de mim aqui, hein? Mas ele tá pela lei dos senos, tá? Eu vou apagar tudo primeiro para mostrar aqui para vocês, ó. Acho que agora eu vou vir para cá. Fiz o passo a passo. A gente vai aprendendo, né? Então, revisando aqui com vocês, eu acho que eu estou apertando um botão aqui que não devia. Montei aqui F1, F2, F1, F2, aqui força resultante. Montei o meu triângulo, fiz isso com vocês. Mostrei para vocês como que eu cheguei nesses 70 graus a partir daqui. Então, se eu tenho dois triângulos, eles têm que somar 360. Aqui eu mostrei para vocês como que eu cheguei no 110. Esse cara de cima é igual a esse cara de baixo invertido. Então, se eu tenho 110 aqui, eu tenho 110 aqui. Se tem que somar 360 e eu sei que esses dois ângulos aqui são iguais pela trigonometria, 110 mais 110, 220. Para somar 360, falta 140. Então, fica 70 aqui e 70 aqui. Obtendo esses 70 graus e conhecendo tanto F1 quanto F2, eu consigo determinar o módulo da força resultante. Está aqui, módulo da força resultante. Usei a lei dos cossenos. Agora, pela lei dos senos, eu consigo determinar, então, o ângulo alfa. Que ângulo alfa vai ser esse, pessoal? Vai ser o ângulo que vai dar origem a essa força resultante, né? Então,
ele chamou de F1 sobre o seno de alfa igual a FR sobre o seno de θ. Então, o alfa aqui, né, é o que eu quero encontrar. Porque o que é o alfa? O alfa vai ser esse 39,06. E aí ele coloca, né, com relação ao eixo x positivo, aqui o ângulo θ vai ser o alfa menos o 30 graus. Cadê o 30 graus? Né, o 30 graus era esse ângulo. Deixa eu colocar aqui para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil aqui de entender. Desculpa, vamos por partes. Aqui, do ângulo x para baixo, eu sei que é 30 graus. É a informação do problema. Aí, o que eu fiz aqui? Eu olhei para esse triângulo e encontrei esse ângulo alfa. O ângulo alfa é o ângulo que está gerando F1. Por isso que pela lei dos senos fica F1 sobre seno de alfa vai ser igual a FR sobre seno de θ. Então, FR eu conheço o seu módulo e conheço o seu ângulo de 70. Eu quero descobrir esse ângulo alfa que ele chamou aqui, porque esse ângulo alfa, quando eu olho para cá, é esse ângulo inteiro aqui. Percebe? Calculando esse ângulo alfa, ele deu 39,06. Se eu sei que esse pedaço aqui do x para baixo tem 30, sobrou aqui 9. Então, 9,06 graus vai ser o ângulo que ele chamou de θ, que vai ser o ângulo que a resultante aqui vai ter com relação ao eixo x no sentido positivo, certo? Então, a gente determinou a intensidade, a gente determinou a direção, que é o que? 9 graus, e o sentido da seta. Então, está aí resolvido um exemplo, né, utilizando a lei dos senos e do cosseno. Esse segundo exemplo eu vou deixar para vocês que vocês resolvam, tá? Ele tem a resposta aqui nos slides da aula também, mas fica então como vocês já, para que vocês pratiquem esse conteúdo aí. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra essa aula 2 de hoje, introduzindo esses conceitos e recordando os conceitos físicos e as leis do seno e do cosseno, que vão ser bastante úteis para o desenrolar da nossa disciplina.